O assunto agora é sobre obesidade, sedentarismo e sobrepeso, já que o ensino médio já são adolescentes, né? Então é importante eles também ter conhecimento sobre esses assuntos e é importante também que o professor passe um pouco desses assuntos para os alunos, né? Então vou falar um pouquinho agora sobre a obesidade. Ela é um problema que cresce cada vez mais em nossa sociedade. Ela afeta a saúde e o bem-estar de grande parcela da população brasileira, principalmente crianças, jovens e adultos. Esse problema pode ser considerado um desafio para a saúde pública. Sendo assim, esse trabalho se faz necessário como uma forma de conscientização dos alunos em relação à temática. Durante a infância e seguindo para a adolescência, é construído um padrão de hábitos alimentares, tanto em casa como na escola. Por essa razão, a escola deve trabalhar essa questão como forma de orientar aos malefícios de uma má alimentação, assim como do sedentarismo para o desenvolvimento motor e psíquico. Percebe-se que a alimentação dos alunos na fase da adolescência muitas vezes não é adequada. Tendo em vista a falta de orientação na escola e na própria família, a isso se juntam as questões inerentes à falta de hábitos em atividades físicas, pois se percebe que o adolescente prefere jogos e o acesso à internet, esquecendo então ou deixando de lado, né, as práticas físicas e hábitos saudáveis. Assim, para garantir uma boa qualidade de vida, é aconselhável ter um hábito saudável, como cuidar bem do corpo e ter uma alimentação equilibrada, dedicar um tempo para descanso e o lazer e outras atividades que façam a pessoa se sentir bem. A obesidade é definida por Kupari como uma enfermidade crônica que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura a um nível tal que a saúde esteja comprometida. Percebe-se que com o passar dos anos, o avanço em pesquisas relacionadas ao aumento de casos de obesidade entre adolescentes vem aumentando. Atualmente, esse problema é considerado uma pandemia nos países mais avançados, como os Estados Unidos, causando principalmente pela má alimentação e hábitos sedentários. No entanto, esse fato não se restringe a países desenvolvidos e grandes sociedades. Hoje, em nossas escolas, nos deparamos com casos cada dia mais frequentes de crianças obesas ou com sobrepeso, apresentando problemas cardíacos, diabetes e colesterol, causados pela má alimentação regrada em gordura e açúcar. A distinção entre obesidade e sobrepeso são caracterizados por o Guedes e Guedes pela condição da qualidade de gordura corporal, a qual ultrapassa níveis desejáveis. E isso é sobre a obesidade. Já o sobrepeso é caracterizado como o excedente de determinados limites. Pinheiros e Freitas afirmam que a obesidade é uma doença pertencente ao grupo das doenças crônicas, de caráter não transmissível, definida pelo acúmulo de excesso de gordura no corpo. Negrão e Barreto ainda destacam alguns dos fatores que estão relacionados às causas de obesidade infantil, como doença genética ou endócrino-metabólicas,
alterações nos hábitos nutricionais, com balanço energético desfavorável, falta de atividade física regular, fatores socioeconômicos, horas à frente da televisão e computadores e horas de sono. A Organização Mundial da Saúde, OMS, é considerado como atividade física todo tipo de movimento corporal a qual seja capaz de produzir elevação no gasto metabólico energético. Assim, o exercício possui como característica a prática de atividade física de forma planejada, estruturada e organizada para obtenção do melhor condicionamento físico. Vamos falar agora um pouco sobre o sedentarismo entre crianças e adolescentes. 8 em cada 10 crianças e adolescentes de 11 a 17 anos não realizam atividades físicas suficientes. No Brasil, o índice ainda é maior, é de 84% dos adolescentes nessa faixa etária são menos ativos do que deveriam. Ainda é feita uma pesquisa, mostra ainda que não ocorre nenhuma melhora significativa nesses níveis nos últimos 15 anos. Os dados são de 2016, de 1,6 milhões de jovens em 146 países. Para a entidade internacional, o ideal é que os jovens nessa faixa etária pratiquem no mínimo 60 minutos de atividade física moderada 5 vezes por semana. Atualmente, é muito mais atrativo para a criança e adolescente querer ficar em frente a uma tela, seja de computador ou televisão. Os pais devem policiar o tempo que os filhos ficam na frente das telas, pois isso vai repercutir em danos para a saúde física e mental, em médio a longo prazo. No Brasil, mesmo que a educação física na escola seja disciplina obrigatória, a atividade costuma ser pouco incentivada. A criança que pratica se conscientiza pelo resto da vida, principalmente porque sabe os impactos da falta dela. O sedentarismo de crianças e adolescentes pode levar a um desenvolvimento de enfermidades na vida adulta, entre elas problemas cardíacos, acidentes vascular cerebral, ou AVC, diabetes e cânceres. Juntas, essas doenças respondem por 71% das mortes que ocorrem no mundo, segundo a OMS. Você faz algum tipo de atividade física? Você fica muito tempo sentado, trabalhando ou estudando? Nesse vídeo eu vou falar um pouco do que é e quais são as consequências e as causas, tanto no adulto quanto na criança, de um dos problemas considerados um dos piores desse século atual, que é o sedentarismo. A primeira informação que você deve saber é: o que é o sedentarismo? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica como atividade física insuficiente menos do que 150 minutos de atividade moderada, por exemplo, caminhar, correr, pedalar, pular, dançar ou nadar, ou menos de 75 minutos de atividades intensas, como correr, jogar algum esporte tipo vôlei ou basquete por semana. Então, a nossa conta é 150 minutos de atividade leve e moderada por semana ou 75 minutos de atividades mais intensas. E quais são as consequências do sedentarismo? Existem várias. Dentre essas, eu vou destacar algumas. A primeira delas é a obesidade e acúmulo de gordura.
Aqui cabe explicar um pouco melhor. Você passa a ganhar peso quando você acumula calorias ao longo do dia. Ou seja, se o total de calorias que você está ingerindo na comida é maior do que você gasta no seu dia a dia com suas atividades habituais. Quem faz pouca atividade física gasta menos calorias e por isso deveria também comer menos, se não deseja engordar. E geralmente o que acontece é o contrário. As pessoas que ficam mais tempo sentadas tendem também a comer mais. É uma coisa que caminha junto dentro da nossa sociedade atual, que é o sedentarismo associado a maus hábitos alimentares. Além da obesidade, o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial e o colesterol alto também podem ser consequências do sedentarismo. O resultado é que isso tem uma implicação direta e indireta no aumento das doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto do coração, o derrame cerebral e a morte súbita. O sedentarismo está intimamente relacionado a diferentes tipos de câncer, principalmente o câncer de intestino, o câncer coloretal e também o câncer de mama. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, hoje estima-se que a atividade física intensa pode prevenir mais de 10% dos cânceres de mama e mais de 15% dos cânceres coloretal. Uma outra consequência do sedentarismo é a osteoporose. A pessoa que não faz atividade física tem uma chance muito maior de ter osteoporose do que as pessoas que a fazem. Mais uma consequência do sedentarismo é a diminuição da disposição. A atividade física libera endorfinas. As endorfinas são substâncias associadas à alegria e à felicidade. E a falta de endorfina, por outro lado, está associada à tristeza, à falta de ânimo e, eventualmente, depressão. Uma outra consequência do sedentarismo é a alteração da atividade do sono e do estresse. A atividade física funciona como uma válvula de escape das preocupações do dia a dia. E isso diminui o estresse e aumenta o relaxamento e facilita um sono reparador. Mais um problema do sedentarismo são os problemas posturais e as dores das costas, pescoço, etc. Sem exercício, os músculos responsáveis pela nossa postura, eles são menos acionados e podem ficar atrofiados. Além disso, o sedentarismo está habitualmente associado a um hábito ruim de sentar, levantar, carregar peso. Então as pessoas ficam em posições ruins por muito tempo e isso vai levar a dores nas costas, na lombar, no pescoço, etc. Mais um problema do sedentarismo é a alteração que isso causa no sistema osteoarticular. O sedentarismo leva a uma atrofia dos músculos e, consequentemente, a perda de força. Com isso, nós temos uma menor proteção das articulações. As articulações necessitam do exercício para a sua nutrição adequada. As cartilagens das articulações, com os exercícios, elas ficam mais nutridas e, portanto, menos suscetíveis à degeneração. Essa falta de nutrição da cartilagem pode predispor à artrose, principalmente de quadris, joelhos e coluna vertebral. Quando a gente fala de sedentarismo, uma das coisas importantes para a gente se lembrar é o sedentarismo na faixa etária mais avançada, nos idosos. O sedentarismo é um importante fator de risco para as pessoas ficarem dependentes e ter menor autonomia à medida que vão envelhecendo. Além disso, outros problemas também acontecem. Por exemplo, a infertilidade. O exercício físico melhora a quantidade e qualidade dos espermatozoides. O mau humor e dores crônicas, dentre outros problemas. Entendido isso, tem mais duas informações que eu acho importante você saber. Se você se enquadrou no grupo de pessoas que não faz atividade física, por que isso está acontecendo com você e também com grande parte da população mundial? Por que a maioria das pessoas faz muito menos atividade física do que nossos pais ou nossos avós? Ao longo das gerações, cada vez mais a locomoção, o trabalho, as atividades recreativas estão se tornando menos físicas e mais sentadas. No passado, poucos tinham carro, o transporte público era bem limitado e grande parte das pessoas caminhava muito. O trabalho envolvia alguma atividade física, quer seja na lavoura, quer seja na indústria ou nos pequenos comércios. E mesmo em casa, as atividades domésticas eram quase sempre manuais. As atividades recreativas das crianças eram também predominantemente esportivas ou brincadeiras de rua. Hoje, o que acontece? O transporte público melhorou, o transporte pessoal melhorou. Em vez de andar, as pessoas ficam horas no trânsito sentadas no seu carro, no ônibus ou no metrô. Nas grandes cidades, estima-se que entre 1 e 4 horas do dia são gastas nisso, no transporte.
Hoje, nós temos lava-roupa, lava-louça, nós temos batedeira de bolo, usamos escadas rolantes e elevadores ao invés de escadas. Hoje, a maior parte das pessoas trabalha em frente a um computador ou ao lado do seu telefone, sentados. A TV, o videogame, os tablets, os computadores dominaram as brincadeiras das crianças. Não é à toa que os mais velhos comentam o tempo todo que não veem crianças nas ruas. Resultado, as pessoas ficam sentadas grande parte do seu dia e fazendo muito menos atividade física. Só para você ter uma noção de como isso é frequente, estima-se que quase metade, ou seja, 46% das pessoas do Brasil são sedentárias. E o que você pode fazer para combater isso? Você deve tentar reservar parte do seu tempo para a prática de exercícios físicos. Como eu falei, o recomendado pela OMS é 150 minutos por semana ou próximo de 20 a 30 minutos por dia de atividade física aeróbica de intensidade moderada, como caminhar rápido, correr, pular, corda, pedalar, nadar. Ou ainda 75 minutos por semana de atividade física aeróbica vigorosa. Ou ainda qualquer combinação dessas duas, um pouco de atividade mais vigorosa e um pouco de atividade um pouco menos vigorosa. O ideal é que cada vez que você pratica exercícios físicos, isso seja feito por um mínimo de 10 minutos. Então podemos fazer atividade física diária em vários momentos, não precisa ser contínuo, mas a cada momento você deve ter pelo menos 10 minutos de atividade. Se você já faz isso e mesmo assim quer aumentar a prática dos seus exercícios, você tem algumas formas. Uma delas é aumentar o tempo da prática de exercício. Por exemplo, fazer 300 minutos de atividade física moderada ou 150 minutos de atividade intensa por semana, ou ainda uma combinação desses dois tipos de atividades. Além disso, a gente pode associar atividades de fortalecimento de músculos, a musculação, em 2 ou mais dias da semana. Agora, se você tiver dificuldades de incluir essas atividades no seu dia a dia, tente 10 minutos de caminhada, por exemplo, na ida ou na volta ao trabalho. Ou ainda, repense se não é possível trocar os elevadores por escadas, fazer algumas atividades domésticas, ou até mesmo ir ao comércio mais próximo da sua casa do que solicitar a encomenda pelo telefone. Se você tiver filhos, também é importante a gente ressaltar que a prática de esportes como atividade de lazer é super importante para as crianças e adolescentes. Lembre-se que o sedentarismo é o principal fator de risco para a obesidade infantil. Um outro aspecto importante que devemos destacar e que é uma dúvida frequente das pessoas é: o atleta de final de semana faz bem ou isso faz mal? O que sabemos hoje é que faz bem. Então, mesmo pouca atividade física intermitente, por exemplo, 75 minutos de atividade intensa no fim de semana, alguma coisa assim, reduz a sua mortalidade global e aumenta o bem-estar. Então, pode ser feito sim. O problema de fazer atividades intermitentes, fazer atividades só em final de semana, é o risco de lesão, por exemplo, esportes de contato, etc. e tal, que às vezes pode ser mais prejudicial. Por tudo isso que expliquei para vocês, espero que tenha ficado claro a importância da atividade física e os perigos do sedentarismo. Não subestime esse problema. Comece a praticar exercícios físicos o quanto antes. Se possível, procure um orientador com um educador físico, ou um médico de esporte, ou um clínico geral. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda: te informar e assim contribuir para que você tenha uma melhor saúde e bem-estar. Você sabia que uma parte significativa dos estudos científicos feitos com atividades físicas geralmente são feitos com atividades físicas chamadas aeróbicas, tipo caminhar, correr ou pedalar? E os benefícios desse tipo de atividade física são inegáveis. Mais recentemente, muito tem se estudado sobre o impacto das atividades ditas resistivas à musculação, tanto de exercícios repetitivos quanto de exercícios parados. E os benefícios à saúde parecem ser tão bons quanto os exercícios aeróbicos, principalmente no idoso, onde o impacto na qualidade de vida é muito bom. Gosto muito de recomendar uma combinação desses dois tipos de exercícios, tanto aeróbicos quanto exercícios resistivos, para as pessoas saudáveis, mas também para as pessoas portadoras de doenças crônicas. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.